A gente vai falar, o tema sobre rejeição. Nós vamos falar, que é um tema, eu acho que tão crucial, é um tema tão importante, tá? Que a gente vê muitas vezes na igreja e a gente vê em todos os lugares. E eu queria começar falando nessa ministração que é tempo da igreja começar a trabalhar temas e responder questões, para esse tempo, para essa geração. A igreja, ela é sim uma resposta para a sociedade, ela é sim uma resposta para a humanidade. E ela é governada por aquele que é o cabeça de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, amém? E é tempo da igreja se levantar e responder, porque muitas vezes a gente vê pessoas na igreja e essas pessoas estão passando por crise de ansiedade. Então, por que é que eu estou em Cristo? Por que é que eu estou ouvindo a palavra? Por que é que eu estou na igreja e eu passo por ansiedade? Eu vejo pessoas que estão na igreja, que têm o conhecimento da palavra e passam por depressão. Eu vejo pessoas que estão na igreja e sofrem por questões emocionais. E essa igreja, então, foi levantada também com esse propósito de trabalhar essas questões emocionais, as questões da alma. E é tempo da igreja responder, é tempo da igreja apontar que existe um caminho, existe uma solução para todas essas coisas, porque muitas dessas situações, elas são, de fato, questões biológicas. Eu não estou descartando aqui a possibilidade de uma depressão ser algo físico, ser algo que acontece realmente na questão neurohormonal do sistema nervoso central da pessoa. Mas também a gente não pode descartar que tem, sim, componentes espirituais envolvidos nisso tudo. E a gente precisa ser resposta para esse tempo. Amém? Então, eu queria muito que hoje a gente começasse a falar sobre essas questões da alma. E, especificamente, a gente vai falar sobre rejeição. Gente, eu confesso para você que eu não conheço ninguém que hoje, na fase já adulta, não tenha passado por processos de rejeição. Não tenha passado por situações de rejeição. E, na maioria das vezes, a gente já teve outras ministrações aqui sobre rejeição, na maioria das vezes, as rejeições mais, vamos dizer assim, intensas, ela vem de pessoas que nos são caras, pessoas que nos são próximas, pessoas que nos são, vamos dizer assim, que deveria ser aqueles que nos acolhem, que deveria ser aqueles que cuidam da gente, e a maior parte delas acontece na infância. A maior delas acontece com as primeiras figuras de autoridade em que a gente se encontra de frente, que são os pais. Então, acho que a gente tem ensinado muito aqui na igreja a respeito da importância dos pais. E, muitas vezes, a gente percebe que, sejam os pais, seja uma autoridade espiritual, um pastor, um padre, seja lá em que circunstância for que essa pessoa tenha vivido na infância, seja através de uma pessoa como um professor dentro de sala de aula, que não deixa de ser uma autoridade. Então, em muitas situações, a gente se depara com situações de rejeição. E a rejeição, o pastor Cote, ele comenta nos livros dele, e a gente usa aqui muito ele como referência, que ela é como se fosse a pior dor que existe no aspecto emocional, se eu pudesse comparar isso com a dor física. Então, pense numa dor física. Talvez a pior dor, se quem é aqui da área de saúde, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Os cientistas, eles falam que a pior dor física é a nevralgia do trigêmeo, a dor que acontece no dente. Isso que é a dor de enlouquecer qualquer pessoa. Mas a gente ouve falar de crise renal, a gente ouve falar nas dores do parto, a gente ouve falar em dores humanas, física, real. Mas a gente precisa entender que tem dores emocionais que elas são muito mais intensas, muito mais dolorosas, muito mais aguda do que a dor física. E o pior, a dor física, você vai na farmácia, você compra um remédio, você vai ali ajudando a aliviar aquela dor. E a dor emocional, muitas vezes a gente não tem esse caminho. A gente não tem como chegar no remédio e dizer, eu quero um remedinho aí para curar essa dor, esse trauma que eu sofri, esse golpe de rejeição que eu sofri. Você pode tomar ansiolítico, você pode tomar antidepressivo, você pode tomar um remédio que vai lhe ajudar na tristeza, mas aquilo ali vai só, literalmente, tapar um buraco. Aquilo ali vai ficar só como algo que vai ser um placebo, vai ajudar ali na hora, mas depois vai voltar a causar a mesma dor. Então, eu queria dizer que essa manhã é uma manhã de cura. Amém? Eu quero dizer para você que essa manhã, se você foi vítima desse trauma,
eu quero dizer que hoje é uma manhã de cura. Eu creio que o Senhor Jesus preparou essa manhã. E se você veio aqui nessa manhã, você não veio simplesmente porque recebeu um convite, você não veio porque disse assim, eu estou aqui porque faz parte da minha rotina, do meu protocolo, ir à igreja e eu escolhi vir de manhã. Não, você veio porque o Senhor preparou essa manhã. E Ele preparou a cura para ser derramada na sua vida. Amém? Glória a Deus, eu creio. Eu creio, irmãos. Amém? Então, eu quero convidar a igreja para a gente entrar na história de 2 Samuel, capítulo 4, no verso 4. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. E a palavra ela vai dizer assim, ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama, aqui uma espécie de babá, vamos dizer assim, o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Irmãos, aqui está relatando um trecho da Bíblia onde Saul, o rei Saul, e o seu filho Jonatas, eles foram atacados e foram mortos em um embate com os inimigos. E, na verdade, morreu Saul e mais 3 filhos. Mas a Bíblia aqui, ela enfatiza o nome de Jonatas, porque Jonatas era, que a gente vai falar já um pouquinho, ele era o principal, ou mais chegado, ou mais amigo, mais próximo do rei Davi. A palavra, ela traz um contexto de amizade muito forte entre Davi e Jonatas. E, então, aqui ocorre, nesse momento, a notícia da morte de Saul, que inclusive, como Jonatas era o principal amigo de Davi, o seu pai, o rei Saul, foi o mais perseguidor de Davi. Foi o maior perseguidor de Davi. Saul, ele foi o rei que, por inveja, ele tentou matar Davi diversas vezes. Então, essa história é uma história longa, uma história linda, e com muitos ensinamentos. Depois, quem puder, leia. Está lá em 2 Samuel, do começo ao fim. E eu tenho certeza que você vai extrair poderosos ensinamentos. Então, veja só. Nesse momento, a palavra está explicando o quê? Que nessa confusão, nesse momento ali do assassinato, essa babá, essa ama, pegou essa criança, chamada Mefibosete, filho do Jonatas, e no meio da confusão pegou o menino e saiu correndo, para que não fossem mortos também. E na hora que ela começou a correr com essa criança, ele tinha 5 anos, ela levou provavelmente uma queda, a Bíblia não traz assim esses detalhes, mas a gente só sabe que o menino caiu, e ele ficou aleijado dos pés. Ele ficou aleijado dos pés. E eu quero justamente falar dessa palavra aqui hoje, em relação à rejeição. Veja, quando a palavra diz que ele levou essa queda e ficou aleijado, ali foi um trauma que se instalou na vida dele. Irmãos, se hoje em dia é difícil para uma pessoa com deficiência, vamos dizer assim, transitar no meio da sociedade, uma sociedade que está se estruturando para receber cadeirantes, receber pessoas com dificuldades de locomoção, você imagine naquela época como não era difícil para essa criança. Não existia rua asfaltada, não existia rampa de acesso, não existia provavelmente uma cadeira de rodas, como a gente conhece nos moldes de hoje. Não existia nada disso. Então, essa criança ela cresceu sendo dependente de alguém para cuidar dela. Amém? Vocês conseguem ver isso? A igreja está acompanhando? Glória a Deus. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Inclusive, eu estou me recuperando de uma gripe, irmãos, que eu tenho 10 dias já para essa oração da igreja, porque isso não é normal. Eu disse até às meninas, eu vou botar um copo de água lá. Se eu começar a tossir, aquela tosse da lágrima descer, vocês me ajudem, viu? Eu disse, bote água lá para eu beber água. Mas em nome de Jesus, já fiz um trato aqui com o Espírito Santo, eu posso tossir tudo depois, mas na hora da pregação não me deixe tossir. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, essa criança, ela foi, logo após esse evento, ela foi levada para uma cidade chamada Lodebar. E eu fui, por curiosidade, pesquisar o que quer dizer a palavra Lodebar. Uma palavra que não é comum no português. E Lodebar quer dizer lugar seco, lugar sem pasto. E isso traz alguma informação para nós. Isso traz alguma conteúdo para a gente começar a entender a história dessa criança. Lodebar quer dizer lugar seco, lugar sem provisão, lugar sem pasto, lugar sem vida. Tudo isso quer dizer, está por trás desse nome hebraico chamado Lodebar. Tá? E
ele, então, foi levado por essa ama, que passou a ser, né, a cuidadora, a mãe dele, vamos dizer assim. Né? A palavra não fala nada a respeito da mãe de Mefibosete. Fala do evento do pai, que morreu, e que ele foi criado nessa cidade por essa babá dele. Tá? Então, Mefibosete, ele ficou ali aleijado, mas ele foi salvo daquele ataque. Ele era, como eu já coloquei, né, filho de Jonathan. Veja, irmãos, ele era neto de Saul. Saul era o quê? Um rei, certo? Filho de Jonathan. Numa sequência de reinado, quem assume o reinado após a morte do pai, geralmente é o filho. Só que o filho, Jonathan, também morreu naquela sequência. Né? Morreu Saul e morreu Jonathan. Então, possivelmente, quem poderia vir assumir esse trono futuramente? Essa criança chamada Mefibosete, porque ele fazia parte de uma linhagem real. Amém? Ele fazia parte dessa linhagem real. A gente sabe que num sistema presidencial, você tem eleições e etc., e vai ser eleito quem se candidatou. Mas não a linhagem real, num sistema de monarquia, normalmente ela é geracional, vai passando aquele reinado de pai para filho e assim sucessivamente. Então, essa criança ela fica ali aleijada. Irmãos, todos nós, todos, eu posso afirmar isso com toda certeza. Todos nós passamos por situações de rejeição. Se você for fazer uma retrospectiva aí na sua mente, você vai se deparar com lembranças de situações onde você foi rejeitado. Às vezes, de maior intensidade, por pessoas mais próximas, pessoas mais significativas, e às vezes por situações menores, mas não deixa de ser uma rejeição. E, na verdade, quando a gente fala de rejeição ela vem como um espírito. É um espírito que começa a acompanhar a pessoa. Né? Tem uma palavra no livro, quando ele fala de Gideão, e Gideão ele tem um aspecto de rejeição muito grande. A gente, se você for ler lá, na palavra de Deus sobre o livro de Gideão, você vai ver que ele era filho de uma prostituta, você vai ver que ele passou por situações de rejeição, e tem um contexto muito forte de rejeição. Então, rejeição, ela está recheada, a Bíblia está recheada de histórias e de exemplos. Se eu pegar, por exemplo, a história de Lia, ela foi rejeitada. O cara trabalhou 7 anos para casar com ela, e com a mais nova, e, na verdade, na hora do casamento, o pai deu a mais velha, porque era costume da época, primeiro casar a mais velha, para depois a mais nova. E aquela mulher, né, a mais velha, passou por N rejeições o tempo inteiro. Então, a gente tem vários exemplos na palavra a respeito de rejeição. Então, eu poderia perguntar para você aqui, né, se você olhar para o seu contexto de infância, quem aqui escolheu, por exemplo, um pai que foi alcoólatra, que entrava em casa quebrando tudo, batendo, às vezes, na mãe, as crianças? Eu já escutei nas salas de aconselhamento, eu já ouvi várias histórias de pessoas dizer, quando meu pai chegava em casa, a gente entrava debaixo da cama e ficava lá quieto, nem respirava, no sentido figurado da palavra, né? Por quê? Porque tinha medo do pai. Ele entrava alcoolizado e sabia que ele quebrava e ele batia em quem estivesse pela frente, devido à perturbação pelo álcool. Quem aqui escolheu aonde ia nascer? A família que ia nascer? Ninguém. Nenhum de nós escolhemos. Nenhum de nós escolhemos um pai A, uma mãe B, ou dizer eu quero nascer na cidade tal ou no país tal. Ninguém escolheu. Você nasceu em algum lugar, em alguma casa, em algum contexto familiar. E você se deparou com situações nessa sua vida, nessa sua infância. Quem aqui escolheu, por exemplo, um pai abusador? Um tio que abusou você na infância, que molestou você enquanto criança? Gente, talvez abuso, né? E aí entra de todas as naturezas, abuso sexual ou abuso, né, verbal, abuso físico, de todas as naturezas de abuso. Talvez abuso sexual seja o maior índice de salas de aconselhamento. Seja o maior índice, o maior número de casos que a gente recebe. São pessoas que passaram pelo abuso na infância. E por isso a gente deixa, inclusive, esse alerta aqui na igreja. Cuidem das suas crianças. Não deixe. E outra coisa, os mais propícios são os que estão mais perto. São os parentes, não são os estranhos que vêm da rua. São pessoas que estão próximo, que estão dentro da nossa casa. Então, ninguém aqui escolheu ter um tio, ou ter um pai, ou ter um vizinho, ou ter alguém ali, né, um amigo de um pai que ia visitar com frequência aquela casa, uma família que ia visitar aquela casa, e aquela criança muitas vezes era molestada, era abusada. Então, ninguém escolheu isso. Ninguém escolheu uma mãe, né, que fosse
perturbada da mente, às vezes um ciúme incontrolável do pai, descontava toda a sua raiva, todo o seu ódio nos filhos. Então, são N situações que eu poderia estar aqui colocando, e eu sei que enquanto eu estou falando, está passando um filme na sua cabeça. Mas eu quero dizer para você, olha, tudo isso aí tem solução em Cristo Jesus, amém? Tudo isso aí, o Senhor já construiu um caminho, tudo isso aí já foi pago o preço na cruz, e nessa manhã vai ser essa manhã de cura, amém? Eu creio, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes você pode dizer assim, eu cresci ouvindo que eu era burra, que eu não ia dar para nada. Eu cresci ouvindo que eu era, e aí palavras de xingamento, sabe, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Ou seja, todos nós temos alguma história para contar, de maior intensidade ou de menor intensidade. Mas ninguém escapa da rejeição, irmãos. Eu tenho certeza disso. Então, assim como esse menino não escolheu ser derrubado e ficar aleijado, ele não escolheu isso, foi um fato que aconteceu. Eu posso também afirmar para você, nessa manhã, eu não sei qual foi o seu trauma. Eu não sei com que idade foi a sua queda. Assim como Mefibosete levou aquela queda e ficou aleijado, eu não sei com que idade foi a sua queda. Em que contexto foi a sua queda. Em que cenário foi a sua queda. Como foi, quem foi a pessoa que causou essa queda ou esse trauma em você. Mas eu quero dizer que muitas vezes a gente passa por essas situações. Gente, depois do acidente, Mefibosete ele passou a ser um dependente físico. Ele não conseguia se locomover, como eu já coloquei aqui. Né? Não tinha cadeira de rodas, não tinha acessibilidade nos locais. Então, com certeza, essa babá que cuidava dele é quem levava ele para tudo. Eu quero ir no banheiro, a babá levava. Eu quero ir para o quarto, a babá levava. Eu quero ir para a praça brincar, a babá levava. Então, provavelmente, ele passou a ser uma criança totalmente dependente. E sabe o que a rejeição faz com nós? Nos escraviza da opinião das pessoas. Quantas vezes você já colocou uma roupa e diz assim, eu acho que eu não vou com essa roupa não, porque lá naquele lugar está assim, está assado. E muitas vezes você vai, desiste e troca a roupa. Muitas vezes você faz um stories para postar e você diz, vixe, não gostei não, eu estou falando, eu falei assim, eu disse não sei o quê, eu falei essa palavra, não era para ter falado. E você muitas vezes vai muito mais pelo caminho de querer agradar as pessoas por situações de rejeição, para evitar ser rejeitado novamente, do que você ser literalmente você, quem você é. Então, sem a gente perceber, a gente começa a usar máscaras continuamente. A gente não consegue ser quem nós realmente somos, com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas, sabe? Dizendo, olha, hoje não estou bem, hoje eu estou realmente com essa situação. Não, a gente passa pelos lugares, às vezes você está destruído por dentro, destruído. E você entra na igreja com um sorriso, não, está tudo bem. Tá bem? Você está bem, pastora? Está tudo bem. E a gente vai usando máscaras. A vida toda a gente vai usando máscaras. E isso vai começando a colocar um peso tão gigantesco nas nossas costas, que vai chegar um tempo que você tem a sensação de que você está amarrado, você não consegue andar. Eu fico imaginando como Lázaro, quando Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Que ele foi tentar sair todo amarrado, eu acho que ele andava assim, porque as pernas não andavam. E sem perceber, a gente vai entrando nessa situação. A gente vai entrando nessa condição, a gente vai começando a ser amarrado. A gente vai se poldando em tanto em quem nós somos, que nós vamos ficando nesse contexto, né, de sermos, muitas vezes, limitados em tudo que a gente tem para fazer, ou aquilo que a gente foi chamado para fazer por Deus. Isso é o que a rejeição faz conosco, ela nos torna escravos da opinião das pessoas, sabe? Irmãos, você poderia estar em outra estação, você poderia estar em outro tempo da sua vida. Muitas vezes, o culto de Sozo, ele é um culto que nos chama para olhar para dentro de nós. E seja assim honesto com você. Será que eu poderia estar mais à frente em algumas áreas da minha vida? O que tem me impedido de caminhar? O que tem me impedido de avançar? Então, a gente precisa olhar para dentro e ver o que é que nos cabe. Qual é a parte que está faltando eu fazer para que eu seja liberto de verdade? Então, tem coisas que dá para você já começar a pensar, né? Esse culto é um culto para a gente refletir. Ele é um culto para a gente olhar para dentro de mim. O problema não está só no outro. Mas a rejeição lá no passado, meu pai disse isso, disse aquilo. Tudo bem, mas você não pode ficar paralisado lá nessa estação lá atrás. Porque você tem um Deus que lhe chamou e lhe escolheu. Você tem um Deus que quando você ainda era informe, no ventre da sua mãe, Ele já lhe amou. E Ele já
colocou um plano para que você fosse salvo. Você não está aqui por acaso. Você não foi chamado por Deus por acaso. Você não foi escolhido por Ele por acaso. Ele lhe chamou desde o tempo que você era informe. Não tinha forma, você não tinha nariz, você não tinha boca, você não tinha orelha, você não tinha cabelo. Você ainda não era aquele bebê formado. Você era apenas uma célula. E ali Deus já havia ali amado e determinado que Ele derramaria todo o sangue dele por você. Todo o sangue dele por você. Então, hoje é tempo de você ser liberto das mentiras de Satanás. Porque Satanás, ele mente desde... Gente, a forma de Satanás agir é a mesma maneira desde a fundação do mundo. Sabe, quando ele foi lá conversar com Eva e ele disse, se comer desse fruto, Deus disse que a gente vai morrer. Será que vai morrer mesmo? Ele começou a plantar dúvida. E ele começou a mentir para Eva. Não, pode comer, você vai se tornar tão sábia quanto ele. Ele começou a mentir. E desfez aquilo que Deus tinha proposto inicialmente para aquele casal. Então, a forma de Satanás agir é a mesma, são com mentiras. Então, quando você diz, eu não estou adequado com essa roupa, é mentira de Satanás. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, a minha amiga Eline está ali. Eline recebeu o título de cidadã aracajuana, não foi, Eline, essa semana. Aí, eu cheguei lá, fui na Assembleia Legislativa, ela me convidou, eu fui lá para prestigiá-la. E quando eu cheguei lá, não era na Assembleia, era nos vereadores, né? Na Câmara dos Vereadores. Aí, atravessei a rua, a praça, fui lá. Quando eu estou abrindo o convite para ver o endereço certo, aí eu vi lá, trajes finos. E eu estava com a calça de tecido e uma blusa de malha. Eu não estava com trajes finos. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou entrar com essa roupa? Por um minuto, Satanás quis dizer assim, não vá não, porque essa roupa não está adequada. Eu disse, eu vou sim, porque é mais importante eu estar lá e prestigiar ela com a roupa que eu tiver, do que eu não estar no momento importante para ela, nesse dia de hoje. Pois eu vou sim. Fechei os ouvidos e fui-me embora. E entrei, foi lindo o texto que ela citou lá, a pregação, ela honrando a Deus todo o tempo, naquele título que ela estava recebendo. Então, assim, mas veja como é sutil o inimigo. E isso ele faz conosco todo o tempo. De coisas simples a coisas maiores. Sabe, aquela frase que você ouviu na sua mente. Você não presta. Você não vai dar para nada. Você é burro. Você é pior do que seu irmão. Bom é seu irmão. Bom é sua prima. Bom é seu primo. Bom é o vizinho. Olha, o filho do vizinho está fazendo tal curso e você não sai do lugar. Tudo isso é mentira do inimigo. Tudo isso. Mas você tem que aprender a ser seletivo no que você ouve. Você tem que aprender a dizer, não, eu não fico com essa informação. Eu rejeito essa informação. Eu não faço parceria com você, Satanás. Eu não faço parceria com você. E você começar a ouvir, sim, a voz de Deus. Eu quero agora que você vá para 2 Samuel, vire sua página aí da sua Bíblia, capítulo 9, verso 3. E olha o que ele diz aqui. Capítulo 9, verso 3. Ele diz assim... Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, veja como a Bíblia faz questão de enfatizar quem era Mefibosete, certo? Compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. E aí ele ouviu a chamada. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do meu senhor. Olha aqui.
na casa do neto do meu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Vocês perceberam que nesse texto, por 2 vezes, Davi diz que ele comerá à mesa do rei? Então, presta atenção e fixe essa frase aí, essa informação na mente de vocês. Por 2 vezes o texto enfatiza que ele comerá à mesa do rei. Você, seus filhos e seus... Ziba tinha... Aqui, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Isso a gente não pode esquecer. Ele era aleijado dos pés. A igreja está acompanhando? Vocês estão acordados? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, veja. O que é que acontece aqui nessa parte do texto, dessa história? Com Davi, agora com Mefibosete. Esse moço era de uma linhagem real. Já citei isso aqui. Só que como é que ele se colocou diante do rei? Quem sou eu, esse cão morto, para que você se preocupe comigo? E é isso que a rejeição faz conosco. Sabe qual é a estratégia de Satanás quando ele nos coloca em uma situação de rejeição? É nos esvaziar dos nossos valores que Deus conquistou na cruz. É nos esvaziar. Você começa a se enxergar como aquele que não presta, aquele que não vale nada, aquele que está fazendo o que talvez você não foi chamado para fazer. Não, eu estou nisso aqui, eu fui chamado aqui para trabalhar nesse ministério, mas eu acho que não é meu chamado, não. Eu acho que é coisa da minha cabeça, é coisa dos homens, eu vou pedir para sair, eu não vou fazer mais isso aqui. Por quê? Porque o inimigo ele começa a lhe esvaziar do seu valor. Está dando para entender isso, irmãos? Está dando para entender que a estratégia do inimigo é fazer com aquilo que Deus colocou dentro de você, lhe chamou para fazer, lhe chamou para ser quem você é. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não, irmãos. Todos nós temos situações do nosso passado. Temos passados que nós devemos esquecer, queremos esquecer. Mas nós não somos aquilo que o inimigo está soprando no seu ouvido. Sabe? Que você é mentiroso, que você não é nada, que você... Não são aquelas palavras lá da sua família no passado. Não são essas palavras que você ouviu de repente em um bullying na escola, lá na infância. Não, você não é nada disso. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado, aquele que Jesus foi para a cruz e derramou até a última gota de sangue por mim e por você. O seu valor vai muito além daquilo que você fez talvez um dia que foi errado. O seu valor não está no seu erro. O seu valor não está naquilo que você fez. O seu valor está naquilo que Jesus colocou dentro de você e chamou você para ser. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Satanás aqui, ele sabe que ele está de frente para uma realeza. Ele está de frente de um príncipe, de uma princesa. Nós somos sacerdócio real, irmãos. Nós somos da linhagem real. Quem é o seu pai? Não é o dono do universo? Não é o rei dos reis? Não é o senhor dos senhores? Quando você veio aqui um dia, ou em outra igreja, ou em qualquer outro contexto, dizer, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Você ali, a palavra diz que você se torna filho. Você se tornou filho. E se ele é o rei dos reis, você é o príncipe. Você é uma princesa, porque filho de rei recebe um título de príncipe ou de princesa. Então isso aqui não é conto de Disney. Você não é um príncipe lá da Disney, uma princesa da Disney. Mas você é de fato. Aquele lá talvez seja um príncipe personagem, uma princesa personagem. Mas eu quero lhe dizer, se você não deixar a sua identidade ser deturpada, se você não deixar que a sua identidade seja roubada, eu quero lhe dizer, você sai daqui hoje com a certeza de que você é filho do Deus Altíssimo. Que você é aquele que foi amado por Jesus. É aquele que Jesus deu até a última gota de sangue por sua vida. Que Jesus é aquele que faria tudo de novo para lhe salvar. Tudo novamente. Ele deixaria as 99 para ir atrás só de você, como ovelha perdida. Amém? É assim que a palavra nos descreve. E se a palavra descreve isso, irmão, se a palavra está falando isso,
É nessa palavra que eu vou estabelecer a minha consciência. É para ela que eu vou olhar. É para ela que eu vou dizer, eu prefiro ficar com as promessas do Senhor. Chega que está caindo tudo aqui de dentro. O povo vai dando os bilhetinhos e a gente vai guardando dentro da palavra. Obrigada, pastor João. Certo? Então, é exatamente dessa forma. Mas a gente, ao longo do caminho, vai sendo tão infestado de mentiras do inimigo que a gente vai deixando passar o principal, que é as promessas do Senhor, as declarações que o Senhor fez sobre nós nessa palavra. Então, você foi comprado pelo sangue. Não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que é seu. Sabe, irmãos, Mefibosete era sacerdócio real, mas o inimigo tentou encarcerar ele na deficiência dele. Tentou tirar ele, colocar ele na disfunção dele. Tentou colocar a mente dele na inadequação que ele vivia para aquele tempo e para aquele momento. Mas nessa história, a gente vê que Davi, aqui, que eu poderia dizer que é um prenúncio do que Jesus faz conosco, ele trouxe ele para a linhagem real. Ele disse, você vai participar da minha mesa. Você vai estar comigo na minha mesa. Amém? Seu nome e seu sobrenome, irmãos. Pode colocar. Um dia, quando você chegar em casa, você pode pegar um caderno e botar. Se você se chama José dos Santos, bote José dos Santos Realeza. Se você é Maria, bote Maria de Oliveira Realeza. Se você é João, bote João dos Santos Realeza. Você tem um sobrenome. Seu sobrenome é de uma linhagem real. Amém? Glória a Deus. Espero que você leve isso a sério, viu? Eu espero. A gente acredita muito nos atos proféticos. A gente acredita muito que aquilo que a gente faz, a gente traz à existência. É dessa forma que ocorre o profético. Amém? Sabe, irmãos, o evangelho ela não é uma proposta de amnésia. Não é. O evangelho não é uma proposta de você esquecer lá do que passou, as suas dores do passado, as rejeições que você viveu. Não é isso que Jesus está propondo. Porque a gente não vai conseguir esquecer dores, mas a gente pode lembrar delas confortavelmente. E aí entra primeiramente o perdão. Sabe, irmãos, quando Jesus ele está de frente para o paralítico, ele cura aquele paralítico e ele diz assim, pega a tua cama e ande. Não era mais fácil Jesus dizer assim, deixa esse trambolho dessa cama aí e vá-se embora, você foi curado. Por que que Jesus disse, pegue a tua cama e ande? Porque ele disse, olha, você não vai esquecer daquilo que lhe aprisionou durante tanto tempo. Você não vai esquecer daquilo que foi trauma na sua vida. Você não vai fingir que você nunca viveu nada disso. Mas Jesus está dizendo, a minha presença trouxe transformação na sua vida. A minha presença trouxe libertação na sua vida. A minha presença trouxe cura na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Então ele diz, olha, a cama faz parte do seu passado. Essa cama faz parte do que você viveu, das suas dores. Mas essas dores não te definem mais. Essas dores não é mais você. Aquilo que você sofreu no passado não é mais o que você vai viver nos dias de hoje. Decida hoje dizer, não faz mais parte de mim, porque meu nome, meu sobrenome é realeza. Amém? Então que você possa se apegar a essa palavra, sabe, irmãos? O Bill Johnson, que é outro autor que a gente costuma seguir muito aqui, claro, não esqueça que a primeira palavra que a gente tem que seguir e de absoluta ênfase é essa daqui. Mas a gente escuta autores que são pessoas que contribuem, que estão pautados na palavra. Ele muitas vezes diz que a gente só tem governo nas coisas no qual nós podemos dormir durante essas tempestades. Você está passando por uma tempestade? Você consegue dormir enquanto está passando pela tempestade? Estava tendo a tempestade no barco. O que é que acontecia? Jesus estava lá na polpa do barco, dormindo. Os discípulos foram lá apavorados. Ei, você não se importa que nós morramos? Não sei se conhece essa passagem, né? Não precisa eu ir lá ler, não. Não importa que os discípulos chegou lá para ele, saculejou Jesus. Como é que o barco está a ponto de virar, tempestade gigantesca, água entrando no barco, e você está aí dormindo, Jesus? A gente só governa aquilo que a gente consegue dormir, enquanto está passando pela tempestade. Sabe por quê? Porque você confia naquele que está dirigindo a sua vida. Você confia naquele que está dirigindo a sua vida. Você diz assim, eu estou passando por essa tempestade, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que pode solucionar todos os problemas. A minha vida está na mão desse Deus. A minha vida, o governo da minha vida, pode se levantar a tempestade que for. Mas eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que eu sirvo. E eu sei que Ele se levantará desse trono e Ele vai agir em meu favor. Amém?
Então, irmãos, veja, a gente está na era, eu tenho que andar rápido que já está terminando. A gente está na era das cirurgias plásticas, sabe, irmãos? A pessoa vai lá, não quero mais essa barriga que cresceu aqui em mim, não faz parte de mim, não veio comigo. Então passa a faca aí, tire tudo. Você vai lá e faz a cirurgia plástica. Mas você vai ficar com a cicatriz minimazinha, mas vai. Com o passar do tempo, aquela cicatriz... Eu já fiz, irmãos. Eu faço parte aí dessa tribo. E glória a Deus pela inteligência dos homens, por ter feito, né, por ter desenvolvido aí a ciência. Então, me perdi até no que eu estava falando. Fica uma cicatriz minimazinha, mas fica uma lembrança ali de que você passou por aquele processo cirúrgico. Só que essa cicatriz não dói mais. Doeu muito logo no pós-cirúrgico, mas depois não dói mais. Deixa eu dizer, Jesus, ele morreu naquela cruz. Ele teve pregos enfiados nas mãos e nos pés. Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. Apareceu para os discípulos com o corpo totalmente glorificado. O corpo dele estava perfeito quando ele apareceu de volta para os discípulos. Ele atravessou a parede, a palavra diz que ele trasladou, ele passou a parede. Ele tem esse poder, ele passou, né, não abriu a porta, não bateu na porta, ele passou pela porta. E o que acontece ali? A cicatriz dele continua lá. Por que que ele traz esse exemplo, que a cicatriz continua nos pés e nas mãos, embora o corpo dele estava glorificado? Porque ele não vai esquecer qual foi o mecanismo de trauma dele. Ele não vai esquecer sobre isso, mas essa cicatriz é de onde sai poder. Deixa eu lhe dizer, aquilo que hoje foi cicatrizado em você, as feridas que antes lhe dominava, mas hoje não lhe domina mais. Eu creio que Jesus está passando aqui uma cirurgia plástica em todos e está ficando cicatrizado. Essa dor, ela não lhe atingir mais, mas é dessa ferida cicatrizada que vai sair o poder de Deus sobre sua vida. Amém? É dessa cicatriz. Jesus está dizendo assim, ó, essa cicatriz. Você não vai esquecer o que você passou, não, mas essa cicatriz, ela vai emanar o meu poder sobre sua vida, porque eu estou em você e você decidiu entregar suas dores para mim. Você não vai mais andar como vítima, carregando aquela dor, aquela coisa de coitadinho, porque eu sou coitadinho, porque eu fui abusado, porque meu pai não me protegeu. Eu tive um pai que nem escolhi, ele nunca apareceu, me abandonou minha mãe, passei fome porque esse pai foi embora. Nada disso mais vai lhe interferir na sua vida, sabe? Isso hoje está sendo cicatrizado, eu creio. Eu creio que nessa manhã Jesus está derramando um óleo em cada um aqui e dizendo, essas feridas não vão mais lhe incomodar, porque aonde é a cicatriz de Jesus, há poder emanando dele para a sua vida. Amém? Sabe, irmãos? E para a gente já finalizar, já quero chamar o grupo de louvor aí. Veja, eu fico imaginando nessa história, né? Você prestou atenção que Davi, quando encontra Mefibosete lá, no verso 9, 2 Samuel, verso 9, ele diz assim, não tenha medo. Não tinha nenhum contexto antes de dizer, Mefibosete entrou à frente do rei se tremendo de medo. A palavra não diz isso. Mas a primeira palavra que Davi, quando olha para Mefibosete, diz é, não tenha medo. Por que ele disse isso, não tenha medo? Sabe? Irmãos, eu imagino Mefibosete lá em Lodebar, entra um oficial do rei, chega lá, bate na porta. Oi, sou oficial do rei Davi, vim lhe chamar porque o rei quer encontrar com você. Eu fico imaginando, né? Naquele dia você não pegava um carro, com 10 minutos você estava na casa da pessoa. Eram horas de viagem, talvez dias de viagem. Ele estava em uma cidade, Lodebar, e ele foi encontrar com Davi em outro lugar. E ele chegou lá, provavelmente ele passou aquele trajeto todinho assim, vou morrer. O rei agora vai me matar, porque eu sou o único que sobrou dessa família. Meu avô perseguiu Davi. Meu avô tentou matar Davi inúmeras vezes. Eu vou morrer, agora o rei vai acabar com a história toda da minha família. Não vai sobrar mais ninguém para contar a história. Com certeza ele foi pensando 1 milhão de coisas. Ele se tornou um narrador da sua história. E sabe o que é que a rejeição faz conosco? Nos torna um narrador da nossa história. Mas o nosso cérebro sempre quer encontrar um caminho. E esse caminho quer dizer, no final de tudo, sabe o quê? Tá vendo que você estava certo? É o que o nosso cérebro mais ama dizer pra gente. Então você entra na igreja e você diz, eu não vou mais nessa igreja não. A igreja ninguém fala comigo, ninguém me recebe. Eu entro, eu saio. Você chegou tarde, você saiu mais cedo por causa da sua síndrome de rejeição.
Você não é, tipo, não procura se aproximar das pessoas. Aí você, quando passa por aquela porta, você diz assim, tá vendo? Ninguém falou comigo. Eu sabia que eu estava certo, que eu não devia voltar mais aqui. Por quê? Porque você chegou depois, você saiu antes, como é que as pessoas vão lhe receber? Então você muitas vezes começa a contar historinhas para você mesmo. Porque você quer encontrar uma solução. O cérebro, ele nunca vai deixar nada em aberto, ele quer encontrar uma solução. Ele vai fechar a história de alguma forma. Ele vai lhe dar um final. E ele sempre vai preferir, muitas vezes, se a gente não tiver com a mente renovada na palavra, a tendência é que a gente sempre vá para a história ruim. Você vai sempre dizer, eu não presto mesmo, meu pai a vida toda disse, eu não dou para nada mesmo, esse contrato não fechei, porque, olha lá, meu pai disse, ele tinha razão. Porque você sempre vai tentar fechar a história com o que é pior, sabe? Mas deixa eu lhe dizer, Jesus, ele já pagou o preço pela sua vida. E você não precisa mais continuar contando essas histórias para você. Você tem que mudar essa narrativa. Você tem que passar pelo processo de renovação da mente. É através dessa palavra. Porque aqui tem várias, N promessas para a sua vida. Dizendo que você é vencedor. Dizendo que você é filho do rei. Dizendo que você tem direito a uma vida abundante. Dizendo que você pode sentar no banquete do Senhor. Dizendo que você foi alcançado por uma graça extraordinária. E para a gente finalizar, o último ponto que eu quero colocar. Sabe? A cura da rejeição, ela primeiro passa pelo processo de você ter sido aceito. E você foi aceito por Jesus. Você foi escolhido por Jesus. Jesus foi lhe tangendo assim, ó, de todas as formas. Esses dias eu estava com uma pessoa aqui no dia da Academia das Nações. E essa pessoa chegou para mim e fez assim, eu estou passando por esse problema, assim, assim, assim. Eu falei, olha, há muito tempo você está aqui dentro da igreja, mas você ainda não aceitou a Cristo. Jesus está lhe chamando faz tempo, e você está sempre em cima do muro, você não se posiciona. É tempo de você se posicionar. A gente ia ter aula da Academia das Nações. Eu disse, você precisa entregar sua vida para Cristo, você precisa cumprir o que está lá na palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E ela disse, eu quero aceitar Jesus. Eu disse, então vamos agora. E fomos até a sala da pastora Jussiara, a pastora orou. E ela entregou a vida para Jesus ali. E começou a trajetória dela, começou a jornada dela. Amém? Então a vida que se rende ao Senhor é uma vida que diz sim ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa manhã, é tempo de você dizer não para o passado e dizer sim ao Senhor. É tempo de você dizer, Senhor, eu fico com a tua palavra. Senhor, eu fico com as tuas promessas. Senhor, eu fico com aquilo que o Senhor determinou para mim desde o dia que o Senhor foi naquela cruz. Amém? Sabe, irmãos? Então, entenda que você já foi aceito por Cristo. Se seu pai falhou, sua mãe, seu tio, vizinho, primo, seja lá quem for que lhe causou traumas, eu lhe digo nessa manhã, ninguém é maior do que o nosso Deus. Então essas figuras aí fazem parte da sua trajetória. São suas cicatrizes, mas Jesus lhe escolheu desde o ventre. Sabe, irmãos? Veja, olha o que a palavra diz lá, quando eu disse para você, quando eu estava lendo o texto de 2 Samuel 9. Veja, Davi por 2 vezes, ele diz assim, você sentará à minha mesa. Tudo que a palavra enfatiza, não deixe passar despercebido, irmãos. A palavra está querendo nos ensinar algo. Sabe, irmãos? Ele disse por 2 vezes, você sentará à minha mesa. Isso não está falando sobre o fato de simplesmente ele ter acesso à comida, já que ele veio de um lugar de sequidão, de um lugar de miséria. Não está falando só agora você vai ter direito a banquetes, a manjares, a comida da boa e da melhor. Isso também faz parte do processo. Mas naquele momento ali, o que é que ele estava dizendo? Quando você senta, puxa a cadeira, você senta, aonde os seus pés vão parar? Embaixo da mesa. Amém? Então quando a palavra está dizendo, Mefibosete, você vai sentar à mesa comigo. É como se Jesus dizendo, a minha graça cobre os seus traumas. A minha graça cobre a sua rejeição. A minha graça cobre as suas dores. A minha graça cobre aquilo que lhe importunou e que lhe empatou de encaminhar até hoje. Então Jesus hoje está puxando a cadeira e Ele está dizendo, sente à minha mesa.
As suas dores vão para debaixo da mesa. As suas dores vão ficar encobertas pela minha graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Fique em pé, igreja. Celebre ao Senhor. O Senhor está dizendo nessa manhã: a minha graça te basta. Assim como Ele fez com Mefibosete, assim como Ele cobriu as dores, fez ele dizer: olha, os seus pés aleijados não vão mais te governar. Os seus pés aleijados agora estão embaixo da minha mesa. O Senhor está lhe convidando a puxar a cadeira e a sentar à mesa com Ele. Mesa é comunhão. Mesa é onde você coloca a reunião em família. Mesa é o momento do amor. O último dia, antes de Jesus ir para a cruz, Ele se reuniu à mesa com os discípulos. Ele disse ali naquela mesa, Ele fez um momento de comunhão com os discípulos. Ele fez esse momento de comunhão e Ele disse aos discípulos ali: essa é a mesa do amor. Ele pôs a mesa. Todos os meses, quando nós celebramos a Santa Ceia, aqui é colocada uma linda mesa. Essa é a mesa do amor. É a mesa que nos lembra da aliança que Deus tem conosco. Então eu quero dizer para você nessa manhã: Deus tem uma aliança com você. Deus está te convidando a sentar na mesa com Ele. A mesa é para os íntimos. A mesa é para os próximos. Para os próximos. A mesa é para aqueles que estão perto. A mesa é para os filhos. Mesa é para a família. Você não senta em qualquer mesa, irmãos. A mesa é para aqueles que têm comunhão com o Senhor. E Ele está lhe convidando nessa manhã: sente à mesa comigo. Deixe que eu já estou colocando um bálsamo, cicatrizando as suas feridas. Eu creio. Você pode declarar isso com mais veemência, mais intensidade. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Renove a sua mente nessa manhã. Você não é definido pelos seus traumas, pelas suas dores, pela rejeição. Você é o filho amado do Senhor. Aleluia, Senhor.